Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? Flamengo nesse domingo agora enfrenta o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca, né? Então o Flamengo vai... É a primeira partida após o vexame na Recopa Sul-Americana. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar durante esse jogo, né? De acordo com o Vene Casagrande, o Flamengo deve atuar com 3 zagueiros. Durante esse jogo vai ter o retorno do Léo Pereira. Também tem uma notícia boa, né, em relação ao Bruno Henrique, que eu soltei aqui no canal. O Bruno Henrique já voltou a treinar e agora tá treinando em campo. Então tá na fase de transição. E daqui a mais ou menos 3 meses, se tudo ocorrer certo, o Bruno Henrique deve voltar a ser relacionado para jogos oficiais, né? Flamengo e Vasco. Flamengo pressionado, Vitor Pereira pressionado, mas com respaldo da diretoria. Mauro César entrevistou o próprio presidente do Flamengo, né, que é o Landim. Então o Mauro César vai dar todas as informações aqui, o que ele sabe sobre Vitor Pereira e agora sobre esse clássico entre Flamengo e Vasco, né? É isso aí, tamo junto, vambora reagir aqui mais um vídeo aqui sobre as notícias do nosso Mengão. Créditos ao canal do UOL Sport, né? Link na descrição, créditos, e vambora para o vídeo. Deixa o like aí, tamo junto e é nóis, valeu! Palpite no final do vídeo. Ô Mauro, nesse fim de semana tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, o Flamengo já classificado, o Vasco encaminhando a classificação, mas tem uma coisa relevante, palavra do presidente Landim para você. Vitor Pereira fica porque o Carioca é como se fosse uma pré-temporada. Não foi essas palavras exatamente, mas o sentido foi esse. Será que vai ser isso mesmo? Eu quero saber se complementa. Mauro responda. Mauro, acrescente a sua resposta, por favor. É o mais equilibrado Vasco e Flamengo dos últimos anos? Boa pergunta. E acrescento uma outra coisa, Mauro. Eu quero que você repita, que você já falou para mim. Quem é o único rubro-negro da história? Porque estamos falando agora sobre desmanchar quarteto, não sei quem tem que ir para o banco, Arrascaeta, tem que voltar e tal. Eu quero que você diga quem é o único rubro-negro da história que não poderia nunca ir para o banco de reservas, porque eu acho que ele faz aniversário hoje. E aí? Hoje é Natal, dizem, né? Aniversário do Zico. Então, esse nunca podia ir para o banco, porque nunca ficava fora de forma, né? E até que está em boa forma, né? Aos 70 anos, né? Conseguiu até correr um pouquinho lá naquela sua festa de final de ano do Maracanã, em dezembro, lá no Jogo das Estrelas, né? Hoje é aniversário do Zico, 70 anos do Zico, parabéns para ele. E parabéns para os rubro-negros, né? Que tem a sorte de tê-lo até hoje ao lado. Eu queria fazer uma rápida continha aqui, né? O Paulo falou dos números do Mansur, grande Mansur, 18 expulsões. 4 do Botafogo em clássicos, né? Isso dá 22%, mais um pouquinho, quase um quarto dessas expulsões todas são de jogadores do Botafogo. 2 do primeiro tempo contra o Vasco e aquelas 2 contra o Flamengo, com direito à cabeçada e essa coisa toda. É para parar e pensar mesmo, né? Bem, eu acho que esse jogo de fato vai ser um jogo mais equilibrado, respondendo a Juca, entre o Vasco e o Flamengo em algum tempo. Pelo momento do Flamengo, porque o Vasco agora tem uma injeção financeira da SAF, contratou jogadores, tem um elenco melhor, é um trabalho também no começo, mas os 2 trabalhos estão no começo. O Flamengo está tendo que ser remontado. E imagino, não sei se isso vai acontecer de fato, que já no final de semana o Vitor Pereira possa até começar a fazer algumas mudanças mais profundas na forma de jogar da equipe. Isso já aconteceu na terça-feira, né? Não na escalação, mas na proposta de jogo. Talvez ele possa começar a acentuar essas modificações na maneira de jogar do Flamengo já contra o Vasco. Eu acho que ele tem que aproveitar esses jogos para isso. Ele não tem tempo a perder, muito pelo contrário. E o Vasco vem, aos poucos, se organizando lá, o Barbieri, novos jogadores. Eu acho que pode ser um jogo mais equilibrado, sim, porque os últimos foram bem distantes. Agora, isso não significa que o elenco do Vasco se aproxime tecnicamente do elenco do Flamengo. Evidente que não. É a questão do momento de cada uma das equipes, uma se organizando e a outra tentando se organizar, mas até agora o Flamengo muito pouco ou nada foi feito em termos de reestruturação da equipe por conta dos compromissos valendo taça que o Flamengo teve no começo do ano, né? Acho que isso aí, para mim, fica muito bem claro. Agora, a minha dúvida é como ele vai agir, né? O que ele vai fazer? Se ele vai repetir a escalação, no caso ele, o Vitor Pereira, ou se ele já começa a pensar em algumas experiências, eventualmente até preservando um outro jogador, até porque tem jogador que não está conseguindo correr, jogador que não consegue correr deveria parar para treinar e voltar na hora adequada. Os clássicos agora, esses 2 clássicos, eles têm uma importância muito mais pelo momento de crise do Flamengo e pela rivalidade, mas para o campeonato vale muito pouco, né? Se o Flamengo venceu o Vasco no domingo, ele já garante a primeira colocação nessa fase, a Taça Guanabara. Então, e depois contra o Fluminense faz um último jogo na quarta-feira. Mas vale muito mais por isso
e pela expectativa dos rivais do Flamengo de derrotar o seu oponente no momento em que está ali meio cambaleante, evidentemente, né? Uma boa chance para o Vasco conseguir uma vitória. Embora o Vasco tenha vencido o Flamengo também por 3-2, foi como no ano passado, né? No jogo no Maracanã, ano retrasado. Ainda sem público ainda. Sem público ainda. E teve a vitória de 4-4 também, que foi muito emblemática, aquela que levou o Luxemburgo, de certa forma, para o Palmeiras. Palmeiras. Né? Aquele 4-4, os amigos da mídia transformaram um 4-4 na vitória do Vanderlei Luxemburgo. É um grande título que ele tem na carreira. Foi. Olha aqui, eu queria pedir eu também. esse like especialíssimo. É o seguinte, eu vou conversar com... O Arnaldo, tem o Vasco contra o Flamengo, mas é o que eu falei para o Mauro. Isso está envolto na declaração do Landim pro Mauro. O VP vai continuar o seu trabalho. O Flamengo precisa dar continuidade a um trabalho. E é o cara, e o Campeonato Estadual a gente está encarando como uma pré-temporada. Dá para crer? Não na entrevista, não que está documentada, porque foi por WhatsApp, sim, mas sim. As palavras. Sim, exatamente. Não, é sempre bom a gente ter os registros, porque, na verdade, esse tipo de declaração de dirigente é comum e normalmente não dá para crer. Porque, na verdade, cada partida de futebol, Tironi, ela tem a sua, ainda mais com um clube grande envolvido, ela tem o seu tom de sagrado, né? E tem partidas com pesos maiores. Então, o Vitor Pereira vai entrar contra o Vasco sob os holofotes e ter participado dessas 3 decepções do Flamengo no início da temporada. E os seus adversários diante do torcedor são os rivais do Flamengo. Vasco primeiro, depois Fluminense, depois, quem sabe, pode até ser o Volta Redonda, mas teoricamente vai ser um grande também nas finais do Carioca. E acho que aí, mais do que a garantia das palavras de um dirigente, está o respaldo da massa, você entende? Hoje é muito diferente isso, porque existe a torcida do estádio e existe muita coisa aqui nas redes sociais, nas várias redes sociais, e muitas vezes essas torcidas até divergem, né? A gente acompanhou recentemente as questões do São Paulo, né? A rede social contra o Rogério, a torcida do estádio a favor do Rogério. O que eu quero dizer? Enquanto a massa estiver apoiando e respaldando, é mais fácil para o dirigente cumprir a palavra. Se a torcida do estádio, pode ter o barulho que quiser na internet, se a torcida, o dirigente também conta o que está na internet, eu sei disso, mas a torcida do estádio, ela é praticamente determinante. Se a torcida do estádio se voltar contra o técnico, fica muito difícil. E essa é a questão. Esse acho que é o desafio. E acho até que se o Flamengo jogar como jogou contra o Del Valle, se esforçando, se dedicando, tendo alguns bons momentos, a torcida do estádio não vai se virar contra. Mas o estadual não vai ter o gosto de pré-temporada para o Flamengo, conforme disse o Landim. É impossível nesse contexto, por mais que tenha lógica nessa afirmação. É diferente até do estadual do ano passado com o Paulo Souza, porque o Paulo Souza ele não tinha esgotado créditos, né? Então tem essa situação que é uma situação de pressão precoce, sim, e, ao mesmo tempo, algumas situações de mudanças nesse time do Flamengo que, digamos, o torcedor imaginava de cor, que o técnico começa a arriscar a fazer. Acho que alguns jogadores que não estavam, digamos assim, tão cotados assim, começam a ganhar pontos. Everton Cebolinha é um deles, que agrada o Vitor Pereira pelo estilo de jogo, e acho que entrou bem com o time titular do Flamengo no meio de semana e participou da jogada do gol, bateu pênalti também. É um jogador, e aí o Mauro toca num ponto importante, que fisicamente, para quem joga no ataque, tem uma complexão física que ajuda na recomposição, na velocidade, no contra-ataque. Então, mas ele vai jogar no lugar de quem? Essa é uma pergunta. Jogaria no lugar de quem? São coisas que a gente pode observar nesses 2 próximos jogos, Vasco e Fluminense. Além da pressão, as possíveis mexidas sutis no time por parte do Vitor Pereira.
Arnaldo, eu acho uma coisa que é importante, e eu acho que o Flamengo é evidentemente o time mais moderno do Brasil fora de campo. E o Flamengo não consegue se livrar da prática que tem muito a ver com a política interna do clube, tem a ver com a arquibancada, mas tem muito a ver com a política do clube, de demitir técnico a cada 6 meses. O Flamengo troca de técnico com quem troca de cueca. E não pode ser assim. O clube mais moderno do Brasil... O Marcelo Paes, vou citar o Marcelo Paes de novo, porque eu estive com ele nesses últimos 2 dias, conversei com ele sobre a situação do Fortaleza, e ele falou uma coisa sobre a manutenção do Vojvoda no ano passado, que para mim é muito simbólica sobre o momento de demitir técnico ou não demitir técnico. Ele diz o seguinte: o momento de demitir técnico é quando você percebe que você não vai alcançar o objetivo da temporada. Então vamos voltar para o Flamengo. A Recopa é o objetivo do Flamengo na temporada? Não. Não é. A Supercopa pode ser o objetivo de algum clube na temporada? Ninguém vai dizer que o cara vai entrar num torneio desse para perder. Não se trata disso. Mas a Supercopa é o objetivo do Flamengo na temporada? Também não. Não é. O Campeonato Estadual é o objetivo do Flamengo na temporada? Também não. Você pode discutir que o Mundial de Clubes, sim, é um objetivo. Eu ia chegar nesse ponto, aí sim. E aí você vai pegar, de fato, uma preparação equivocada para o Mundial de Clubes. Mas, assim, a preparação equivocada não pode ser colocada na conta de um técnico que chegou já 2 de janeiro e que foi jogar o Mundial de Clubes em fevereiro. Então, não existe, nesses primeiros 2 meses, nenhuma razão objetiva em relação ao que foi planejado para demitir o Vitor Pereira. O que existe é o nosso velho hábito de entender que toda a responsabilidade está na cabeça de uma pessoa, que é assim que o futebol brasileiro funciona. Não só o brasileiro, né? Não só o brasileiro. Mais. O campeonato inglês já criou-se uma lenda de que o futebol inglês demite mais gente que entrar nos investidores. No ano passado teve 10 mudanças de técnico e 94 também teve. Então, assim, não está longe de ter um recorde nesse momento. Então, o nosso problema é que você passa campeonatos, como o de 2017, teve 19 clubes de 20 que mudaram de técnico. Foi. E a gente não sabe por que o campeonato não avança, por que os times não têm conjunto, por que as equipes não têm solidez. É claro que não é todo o trabalho de um ano que vai dar resultado. É evidente que não, um time vai ganhar. Agora, o que não pode é o clube mais moderno do país, o clube que quebrou paradigmas e que arrecada hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais, 1 milhão de reais a mais do que arrecadava 10 anos atrás. Esse clube continua à mercê do continuar arcaico nas suas relações internas. Que não são capazes de demitir técnico porque numa estrutura de incompetentes, eles querem dizer se o técnico é competente ou não, estando lá no Rio do Urubu, com uma pessoa morando na Gávea. Eu só gostaria de endossar o que o Paulo falou com relação a essa questão dos técnicos, né? Você observa também que, mesmo tendo... Se o presidente do Flamengo vai ou não honrar o que ele falou, é outra história, né? Aí é adivinhação ou suposição, que até cabe dentro do histórico do próprio. Mas, mesmo ele tendo dito que vai manter o técnico, né? O que acontece? Você vai ver em tudo quanto é canto, torcedor, jornalista, o assunto é a demissão de um treinador. Sim. Então entra aí também uma ala significativa da mídia que tem as mãos sujas de sangue também nessa história. Não só com o Flamengo, com qualquer clube. É no bico do corvo, porra. Sabe? É uma loucura, é uma coisa assim, alucinada, com demissão de técnico. É o tempo todo. E pouco se avalia contexto, pouco se discute com alguma profundidade. Então, há uma colaboração também, não estou nem falando dos mimizentos, não, mas da mídia também, que se alimenta de audiência em cima dessas especulações e de discussões frenéticas intermináveis sobre demissão, mesmo quando o personagem que demite diz, não vou demitir. Né? Então, tá bom, se ele demitir, ok, nós temos um fato concreto. Vamos criticar. Pô, falou que não ia demitir e me mandou embora à toa, porque perdeu um jogo, porque empatou um jogo, sei lá o quê. Mas não, é o tempo todo. Isso também é um certo oportunismo, não. É muito oportunismo. Em busca de audiência, em busca do clique fácil. Então, é isso aí, nação. Isso aí que o Mauro César ele chegou a comentar sobre o oportunismo, né, da mídia. Tanto da mídia tradicional, né? Agora a mídia digital, com influência, essas coisas. A notícia ruim, ela gera mais engajamento e gera mais audiência. Então a pessoa que fala,
Vitor Pereira vai ser demitido, seria o quê? Critica, deu respaldo, era pra ser demitido. Como agora o Landim deu respaldo ao Vitor Pereira para continuar vai continuar ficando no Palmeiras, no Flamengo. Até quando eu não sei, mas é aquilo. Essa parte, uma parte da imprensa, e de forma em geral, tanto digital como a tradicional, ela se alimenta de má notícia, né? As más notícias. Se acontecer, o Flamengo perdeu lá, beleza. Dá audiência pra caramba. Vitor Pereira tá prestes a cair, dá audiência pra caramba. Mas quando o técnico recém-chegado está num momento de pressão por causa de mau resultado, aí vem o presidente ou o diretor lá e banca o técnico, aí vem a mídia tradicional, a mídia de forma geral, vem e critica, porque pelos maus resultados era para ele ser demitido. Então, de qualquer forma, eles vão criticar, entendeu? Vão gerar clique, vão gerar engajamento, e querendo ou não, né, isso já não é de agora, já de bastante tempo, já de anos, de décadas por aí, tudo que é ruim gera mais notícia. Flamengo perdeu, um exemplo, Flamengo perdeu. Qualquer time, um time perdeu um título, vai gerar mais notícia do que o time tivesse ganhado. Isso é em qualquer área. Imprensa tradicional, né? Aconteceu não sei quantas. Não vou dizer essa palavra. Aconteceu um tsunami, e o tsunami não sei aonde e matou 2 pessoas. Isso vai gerar uma audiência muito grande do que um cara veio e chegou. O cara doou 10 milhões de reais para uma caridade aí, para uma empresa, um hospital aí que vai ajudar a tratar o câncer. Então essa notícia, que é uma notícia boa, acaba não tendo tanta repercussão, porque às vezes um tsunami aí acabou, infelizmente, tendo a fatalidade. É só um exemplo. Isso é em qualquer área, tanto no ramo esportivo, em vários ramos aí, né? Infelizmente, é assim, entendeu? É óbvio que alguma parte da torcida tá pedindo a demissão, mas demitiu o técnico logo agora, com 2 meses de trabalho. Ele chegou dia 2 de janeiro, então tem 2 meses, praticamente, 2 meses e 1 dia. Demitir um cara com isso? Não faz. O Flamengo, ultimamente, ele tá queimando muito técnico, então tem que chegar uma hora que o Flamengo tem que colocar um basta para dar sequência ao trabalho. Óbvio, tudo tem o seu limite. Ele pode chegar em maio e o trabalho não rendeu. Aí é outra história. Então tem que dar tempo ele para trabalhar. Se os jogadores vão conseguir absorver a forma que ele gosta de comandar o time, né? Impor seu estilo de jogo durante os treinamentos e durante os jogos também. É aquilo. Se não der certo, não der liga, aí vai fazer o quê? Vai ter que ser mandado embora. Porque o Paulo Souza, o Flamengo estendeu até demais. 5. Ele ficou entre 4 e 5 meses. 4 a 6 meses, mais ou menos, no Flamengo, né? Chegou uma hora que não dava liga demais. Não dava liga. Começando a inventar, colocando os jogadores fora de posição. E aquilo. Chegou uma hora que o Flamengo tinha que colocar um baixo, entendeu? Então aquilo. Nesse momento, a diretoria deu respaldo, concordo. Só que chegar lá pra maio e o time não der liga, não estiver jogando, aí tem que ser mandado embora, né? E outro ponto. A multa rescisória do Vitor Pereira está na casa de 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. A multa rescisória. Uma barbaridade. Espero que dê certo, né? Porque se der errado, o Flamengo vai gastar mais grana com multa rescisória, pelo amor de Deus. Então é isso aí, palpite. Eu falei palpite para Flamengo e Vasco. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. E é isso aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu! Deixa seu palpite aqui nos comentários. Seu like é bastante importante. Você que tá assistindo aí, deixa o seu like. Só dá aquele like rápido. Like não custa nada. Só deixar o like aí só para ajudar o canal. E é isso aí, tamo junto. Valeu!